Quem vai anunciar a urgência de levar o Evangelho a toda criatura? Texto base, Atos 8, do 29 ao 31. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Hoje quero falar ao seu coração sobre uma missão que não pode ser esquecida. Uma missão que não pertence somente aos pastores, não pertence somente aos missionários, não pertence somente aos líderes da igreja. Essa missão pertence a todos nós que fomos alcançados pela graça de Deus. É uma missão de anunciar Jesus Cristo. Em Atos capítulo 8, encontramos uma cena poderosa. Felipe estava conduzido pelo Espírito Santo para um lugar aparentemente improvável. Ali estava um homem viajando em sua carruagem. Ele lia o profeta Isaías, mas não conseguia compreender aquilo que estava lendo. Então Felipe se aproxima e faz uma pergunta: entendes tu o que lês? E aquele homem responde: como poderei entender se alguém não me ensinar? Que resposta profunda! Aquele homem tinha a palavra diante dos seus olhos, mas precisava de alguém que lhe apresentasse o significado da palavra. E aqui está uma grande verdade para nós. Existem pessoas ao nosso redor que estão procurando respostas, mas ainda não encontraram quem lhes apresente Jesus. Deus nos envia para onde existem pessoas que precisam ouvir. Atos 8:26 mostra que um anjo do Senhor disse a Felipe: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Humanamente falando, talvez Felipe não entendesse aquela direção, mas Felipe obedeceu. Ele não ficou discutindo com Deus, ele foi. E quando chegou ao caminho, encontrou aquele homem. Isso nos ensina algo muito importante. Quando Deus manda, nós precisamos obedecer. Talvez você pense: mas eu não sou um pregador. Talvez você diga: eu não sei falar como um pastor. Mas evangelizar não significa necessariamente subir em um púlpito. Às vezes, evangelizar é conversar com alguém, é contar o que Jesus fez na sua vida, é compartilhar uma palavra, é orar por alguém, é dizer: Jesus ama você, não desista. Uma simples palavra pode ser usada por Deus para mudar uma história inteira.
Felipe não ignorou a oportunidade. Atos 8:30 diz: e correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Observe uma coisa: Felipe não passou pelo homem e simplesmente continuou seu caminho. Ele percebeu uma oportunidade, ele ouviu, ele se aproximou, ele perguntou, ele iniciou uma conversa. Quantas oportunidades Deus coloca diante de nós, quantas pessoas cruzam nosso caminho diariamente, no trabalho, na família, na vizinhança, na internet, nas redes sociais. Talvez exista alguém perto de você sofrendo em silêncio, alguém que perdeu a esperança, alguém que está pensando em desistir, alguém que precisa ouvir uma palavra sobre Jesus, e talvez Deus tenha colocado você naquele lugar justamente para ser uma testemunha. Jesus declarou em Marcos 16:15: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não é uma sugestão, é uma ordem do nosso Senhor. Existem pessoas que querem entender, mas precisam de alguém que ensine. O eunuco estava lendo Isaías, ele estava buscando, ele estava tentando compreender, mas havia uma barreira, ele não entendia o texto. Então Felipe começou a partir daquela escritura e anunciou Jesus. Atos 8:35 diz: então Felipe, abrindo sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Esse é o centro da nossa missão, anunciar Jesus. Não anunciar a nós mesmos, não anunciar nossa própria capacidade, não anunciar apenas uma religião, anunciar Cristo, porque é Cristo quem salva, é Cristo quem transforma, é Cristo quem perdoa, é Cristo quem restaura, é Cristo quem dá esperança ao desesperado, é Cristo quem encontra aquele que estava perdido. João 14:6 declara: eu sou o caminho e a verdade e a vida. O mundo precisa ouvir essa verdade. Não podemos guardar para nós aquilo que recebemos. Imagina uma pessoa encontrando uma fonte de água no meio de um deserto. Ela bebe, é renovada, é restaurada, mas percebe que existem outras pessoas morrendo de sede. O que ela faria? Certamente procuraria mostrar aos outros onde está a fonte. Assim também acontece com o Evangelho. Nós encontramos a fonte, encontramos Jesus, experimentamos sua graça, conhecemos seu perdão, recebemos esperança. Como podemos ficar calados? Paulo escreveu em Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus, por isso precisamos anunciá-lo.
Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Jesus perguntou em Marcos 8,36: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Pense nisso. Uma alma tem valor eterno. Talvez você nunca pregue para uma multidão, mas talvez Deus permita que você alcance uma pessoa, e aquela pessoa pode alcançar outra, e aquela outra pode alcançar uma família, e aquela família pode alcançar uma geração. Nunca despreze uma oportunidade de falar de Jesus. Felipe encontrou um homem. Aquele encontro não parecia grandioso aos olhos humanos, mas daquele encontro nasceu uma transformação. Aquele homem ouviu o Evangelho, creu em Cristo e foi batizado. Uma vida foi alcançada. A igreja precisa sair das quatro paredes. Jesus não disse: fique esperando que as pessoas venham. Ele disse: ide por todo o mundo. A missão da igreja é ir até quem está ferido, ir até quem está perdido, ir até quem não conhece a palavra, ir até quem nunca entrou em uma igreja, ir até quem pensa não existe mais esperança. Jesus contou a parábola da ovelha perdida em Lucas 15. O pastor deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Isso revela o coração de Deus. Deus se importa com aquele que está perdido, e se Deus se importa, nós também precisamos nos importar. Talvez você seja a resposta à oração de alguém. Quero falar algo ao seu coração. Talvez hoje você esteja pensando que sua vida não tem importância, mas Deus pode usar sua voz. Deus pode usar o seu testemunho. Deus pode usar uma mensagem que você compartilha. Deus pode usar uma oração que você faz. Deus pode usar uma conversa simples. Você não precisa ser perfeito para testemunhar. Você precisa estar disposto. Felipe estava disponível e o Espírito Santo o conduziu. Atos 1:8 declara: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Testemunhas, essa é a nossa identidade. Nós fomos chamados para testemunhar. Meus irmãos, existem pessoas esperando ouvir, existem corações esperando uma resposta, existem famílias precisando de esperança, existem pessoas chorando em silêncio, e nós temos uma mensagem: Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo perdoa, Jesus Cristo transforma. E a pergunta que fica hoje é: quem vai anunciar? Talvez Deus esteja dizendo: vá até aquela pessoa, ligue para alguém, envie uma mensagem, ore por alguém, compartilhe uma palavra, fale de Jesus. Porque enquanto houver uma alma
que ainda não conhecem Cristo, a nossa missão continua. Que possamos ter o mesmo coração de Paulo, que declarou: ai de mim se não anunciar o Evangelho, 1 Coríntios 9,16. Que também seja a nossa declaração: Senhor, usa a minha vida para anunciar o teu Evangelho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque um dia alguém falou de Jesus para nós, alguém orou, alguém anunciou, alguém não se calou, e por isso hoje conhecemos a tua graça. Senhor, coloca em nosso coração o amor pelas almas, tire de nós o medo, a vergonha e a acomodação. Dá-nos coragem para falar de Jesus, dá-nos sabedoria para saber o que dizer, abre portas para que possamos anunciar o Evangelho. Usa a nossa vida, usa a nossa voz, usa o nosso testemunho, que possamos ser instrumentos nas tuas mãos para alcançar aqueles que estão perdidos, e que muitas vidas encontrem salvação através da mensagem de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, se esta palavra falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: Senhor, usa a minha vida para anunciar o Evangelho. Deixe também o seu like, porque isso ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Heriberto Pinto Ferreira, EPF, e ative o sino para acompanhar as próximas mensagens. Compartilhe essa pregação com alguém. Talvez você não saiba, mas através de uma simples mensagem compartilhada, uma vida pode ser alcançada por Jesus. Que Deus abençoe você, sua família e sua casa. E nunca se esqueça, existe uma missão, existe uma mensagem, existe almas esperando ouvir falar de Jesus. Deus abençoe e até a próxima mensagem.